Sabia que. 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 Sabia que uma empresa que possua estabelecimento estável no estrangeiro pode afastar de tributação em IRC os resultados desse estabelecimento estável? Uma empresa, uma sociedade com sede ou direção efetiva em Portugal pode optar, estamos a falar de uma opção, pela não concorrência para a determinação do seu lucro tributável, dos lucros ou dos prejuízos imputáveis a um estabelecimento estável que detenha no estrangeiro. Então, quais são as condições cumulativas? Primeira condição: os lucros imputáveis a esse estabelecimento estável estejam sujeitos, isto é importante, e não isentos de um imposto referido no artigo 2º da Diretiva 2011/96 ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC e cuja taxa legal aplicável a esses lucros não seja inferior a 60% da taxa de IRC. Outra condição: esse estabelecimento estável não esteja localizado num país ou num território ou numa região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, os chamados offshore ou paraísos fiscais, constante da lista aprovada por portaria do membro do governo. Outra condição: o imposto sobre os lucros efetivamente pago no estrangeiro não seja inferior a 50% do imposto que seria devido nos termos deste Código. Efetuada a opção, porque de facto se trata de uma opção, o lucro tributável do sujeito passivo deve refletir as operações com os respectivos estabelecimentos estáveis situados fora de Portugal e ser corrigido dos gastos correspondentes precisamente a esses rendimentos imputáveis a estabelecimentos estáveis que estejam no estrangeiro, ou aos ativos a estes afetos, por forma a corresponder ao que seria obtido caso estes fossem empresas completamente separadas e empresas completamente independentes. Esta opção não é aplicável aos lucros imputáveis ao estabelecimento estável até ao montante dos prejuízos imputáveis a esse estabelecimento no estrangeiro que concorreram para a determinação do lucro global do sujeito passivo nos últimos 12 períodos de tributação anterior. Trata-se de uma medida anti-abuso. A opção deve abranger pelo menos todos os estabelecimentos estáveis que a empresa detenha na mesma jurisdição, por exemplo, França, Espanha, Itália, mantida por um período mínimo de 3 anos a contar da data em que se inicia a sua aplicação. Qual é que é a norma aplicável? É o artigo 54A do Código do IRC. Sabia que.